Boa noite a todos. Alegria estar de volta, revendo tantas pessoas queridas, irmãos, trabalhadores. Nós agora chegando ao crepúsculo do ano, encerrando praticamente as nossas atividades. É o momento também de nós fazermos um balanço espiritual da nossa existência e principalmente neste ano 2024. Como será que nós, no início do ano, nos nossos propósitos e agora no encerramento do ano, como será que nós caminhamos? Em que ponto nós avançamos? Em que ponto nós permanecemos estagnados? Então é importante nós fazermos essa reflexão, porque como Santo Agostinho nos fala na questão 1019, mas lá é muito complicado, porque geralmente ele diz para a gente fazer à noite, um balanço do dia, mas nós deixamos o dia 31/12, pela meia-noite quase, para fazer esse balanço, e aí não lembramos de nada. O que aconteceu em junho, o que aconteceu em fevereiro, ou seja, nós não temos esses dados, né? O ideal seria justamente que a gente seguisse essa orientação antes de nos deitarmos, antes de dormirmos, nós analisássemos o nosso dia. O que é que eu fiz de importante hoje? Em que momento eu me descuidei da minha conduta? Mas no final do ano é um momento em que a gente está efervescente e Jesus está muito presente no mês de dezembro, e aí nessa semana então que se aproxima do Natal, muito mais. Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que as mensagens do Momento Espírita, desde dias atrás, todos os dias é um tema sobre Jesus. Hoje, por exemplo, era o pastor, Jesus, o bom pastor. Então, ou seja, nós vamos trazendo para a nossa vivência, e isso vai nos contagiando positivamente nas nossas relações. Então, quando eu digo aqui no meu tema, companheiros do Cristo, eu estou chamando todos nós, né, para prestarmos atenção, porque o apóstolo Paulo diz exatamente isso: somos cooperadores de Deus. Então, nós somos cooperadores de Deus. A espiritualidade superior usa cada um de nós em determinada circunstância para agir em nome deles, em nome do bem. Então vamos refletir um pouquinho, fazendo uma análise sobre o nosso dia a dia que nós tivemos aqui na casa, na família, no nosso trabalho, na rua, com o desconhecido, né? E também já uma proposta de planejamento espiritual para o ano que vai começar. Então, na questão 625, o livro estava falando do Livro dos Espíritos, mas eu já coloco aqui como introdução, na questão 625, é muito conhecida, mas só para a gente introduzir, quando Kardec pergunta aos benfeitores qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens como modelo e guia. E os benfeitores responderam a resposta mais singela, mais curta: Jesus. Então veja, quando ele pergunta do modelo, o que é um modelo? Modelo é aquele que a gente copia, é um parâmetro que nós usamos para fazer determinada ação.
Então, quando o pintor vai desenhar, ele tem um modelo, ele pega um modelo e traz para a tela. Então, é o paradigma que nós temos para usar no nosso trabalho, nas relações, no nosso dia a dia, Jesus, nosso paradigma, nosso modelo. E o guia? Veja como Kardec foi sábio na pergunta. O guia é aquele que vai na frente. Quando nós vamos fazer uma excursão e vamos visitar algum local turístico, tem um guia. O que é que o guia faz? O guia vai apontando, vai, cuidado, lá tem perigo de assalto, não vai a tal hora. Olha, lá você tem que prestar atenção na hora que o sol vai se pôr. Ou seja, o guia, ele vai oferecendo e apontando os caminhos. E também os perigos e as coisas boas. Por isso que nós temos que prestar atenção no Evangelho. Mas, acima de tudo, prestar atenção não apenas na letra do Evangelho. Se nós imaginarmos um magnetismo que emanava de Jesus, nós vamos ver a diferença da palavra literal. E quer ver? Quando quem lê o livro há 2000 anos, vai se lembrar quando o senador Públio Lentulus procurou Jesus já na calada da noite. Quando ele encontra Jesus, o primeiro gesto dele é se ajoelhar. Veja, Jesus não falou nada para ele. E ele, com todo o seu orgulho, toda a sua vaidade, ele simplesmente, uma força magnética fez com que ele se ajoelhasse. Ele sequer olhou para Jesus, ficou com a cabeça baixa. Está escrito no livro, pode olhar. Força do magnetismo de Jesus. A minha filha foi em Jerusalém e ela disse que quando passou por alguns lugares em que é descrito nos evangelhos, ela se emocionou tanto, começou a chorar, disse que do nada começava a chorar. E uma colega nossa foi esses dias, eu digo uns meses, foi no Coliseu em Roma. Diz que entrou no Coliseu e recebeu um choque. Veja, magnetismo. Saulo de Tarso, quando se defronta com aquela luz que emanava espiritualmente de Jesus, quando ele pergunta quem és, e recebe a resposta: sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Foi suficiente. Ele simplesmente disse: que queres que eu faça, Senhor? E daí para frente, levou pedrada, apanhou, mas fiel ao trabalho de difusão. Então, esse Jesus que nós temos como modelo e guia, nós precisamos justamente absorver essa energia dele, esse magnetismo que quando as pessoas iam além, Chico Xavier já sentiu o magnetismo, claro, a devida proporção, mas sentiu o magnetismo de Francisco Cândido Xavier. Às vezes se emocionava só de olhar para Francisco Cândido Xavier. Então, quando a pessoa é do bem, é um trabalhador do bem,
ela tem essa luz, brilha a vossa luz, essa luz está emanada dentro de si. E veja que o trabalho de cooperação com Jesus, com o exemplo começa no próprio Jesus, quando ele arregimentou inicialmente 12 trabalhadores, 12 discípulos, 12 apóstolos. Cada um do seu jeito, com a sua imperfeição, com a sua dificuldade, um mais brabo, outro mais calmo. Mas ele, o que ele dá o exemplo? Justamente de tolerância e de prestígio de cooperação. Porque se ele sozinho, ele teria muito mais dificuldade de justamente que depois que ele da crucificação, o trabalho continuou. E vejam como que ele conseguiu passar para esses discípulos a necessidade de acolhimento do sofredor. Porque o primeiro núcleo de atendimento fraterno àqueles que mais sofrem foi fundado logo depois que Jesus foi crucificado, a Casa do Caminho. Veja a importância, a Casa do Caminho. Isso é um exemplo para nós até hoje, né? E a respeito desse atendimento aos sofredores, eu estava olhando o livro Contos e Apólogos, e justamente no prefácio, tem uma historinha que irmão X inseriu, que ela diz assim, eu já ouvi essa história, foi muito contada já. Ele diz o seguinte, que lá na Europa, num burgo, num lugar encravado, distante dos centros urbanos, havia um mosteiro. E este mosteiro era atendido pelos monges, e que todos os dias socorria os necessitados da região. Então ele abria as portas de manhãzinha, ao amanhecer, e acolhia aquelas pessoas com remédio, com alimentação. E tinha um dos monges, que ele diariamente na sua prece, ele pedia a presença de Jesus. Queria tanto conversar, Senhor, queria tanto um encontro contigo, e ele fazia essa prece diariamente, que queria esse encontro com Jesus. E um dia, quando ele desperta de manhã, lá está a figura, lá está a presença de Jesus ao seu lado da cama. Ele leva aquele susto. E quando ele vai se dirigir a Jesus, o sino do mosteiro tocou, que era o horário de abrir os portões para o atendimento das pessoas. E justamente naquele dia era ele o responsável pelo atendimento das pessoas. E ele ficou naquela dúvida: vou, não vou? Como? Vou deixar Jesus aqui? Mas refletiu um pouquinho e se dirigiu para o seu trabalho de atendimento aos necessitados. E lá, durante o seu expediente de atendimento, atendeu, distribuiu remédio, distribuiu alimentação, mas ficou, a cada instante ele lembrava: puxa vida, perdi a oportunidade, perdi aquele momento que eu tanto esperava. Mas terminado, ele foi para a sua cela, para o seu quartinho. E quando lá chegou, oh, que alegria, Jesus estava lá.
E ele então se ajoelha, mas Jesus diz: se você tivesse ficado, eu teria ido embora. E irmão X diz assim, esta pequena história revela o caráter de Jesus, o seu imenso amor pelos sofredores. Ele conta com cada um dos seus seguidores num trabalho de formiguinha para erradicar o mal do mundo. Veja, ele conta com cada um de nós. E o que o Cristo espera de cada um de nós? O que nós podemos fazer? Sem dúvida, Jesus espera que cada um de nós sempre, em qualquer situação, dê o seu melhor. Primeiro requisito: dê o seu melhor. Então, está trabalhando, dê o seu melhor. Lá em casa, na sua casa, dê o seu melhor. Dona Sônia pediu um copo d'água. O Sara vai perguntar: meu amor, você quer água natural ou água gelada? E vai levar num cálice melhor. Fazer um cafezinho melhor. Esse é o primeiro requisito. Aonde estiver, dê o melhor. Segundo, tenha disposição de servir, mas acima de tudo, espírito de conciliação. Segundo requisito: primeiro, dê o melhor. Segundo, espírito de conciliação. Que hoje está faltando, né? A gente vê família, a gente vê companheiros, a gente vê colegas, a gente vê pessoas desconhecidas em choque, por coisas às vezes absurdas. Mas aí vem uma pergunta: mas eu estarei preparado para ser um cooperador de Deus, um companheiro de Jesus nessa tarefa? E eu vou buscar a resposta no livro Mensageiros, os Mensageiros, do Espírito Aniceto, o instrutor Aniceto. Ele diz assim: por que não? Porque André Luiz fez essa pergunta. O Espírito André Luiz, quando estava justamente trocando ideias sobre a questão do trabalho, e o André Luiz perguntou: mas eu estarei preparado para ser o teu auxiliar nessa tarefa? E ele diz: por que não? Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui o desenvolvimento da boa vontade. Bastam, primeiro, o sincero propósito de cooperação. Sincero propósito de cooperação. Eu quero ajudar, eu quero cooperar verdadeiramente. Segundo, e a noção de responsabilidade. Veja como é importante isso. Porque, claro, entrou um médium, uma pessoa que está com uma mediunidade aflorada aqui, chegou aqui no centro espírita. Lógico que aqueles que são os responsáveis pelo trabalho
vão ter a noção de responsabilidade. Não basta a pessoa ter uma boa vontade de querer trabalhar. Espera aí, vamos primeiro preparar para você fazer o trabalho. Primeiro nós vamos fazer o desenvolvimento mediúnico, a sua educação mediúnica, a sua preparação. Assim também o passe. Eu estou com uma vontade de dar passe. Então vamos, você está com vontade de cooperar? Estou. Então vamos te preparar para você desenvolver o trabalho. Noção de responsabilidade do trabalhador e daqueles que cuidam do trabalho. E isso é em todos os setores da nossa vida. E ele continua, diz assim: porque, veja só, porque o que nos deve interessar quanto aos resultados, o que nos deve interessar é a semeadura no bem. E aí eu lembro, na semana passada, nosso irmão fez uma palestra sobre a regra áurea, que é justamente o quê? Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. Então veja, se eu tenho em mente esse propósito, na hora que eu vou avaliar, isso é útil para mim ou não, eu tenho que ter essa regra áurea na cabeça. Espera aí, se fosse eu que estava sentado lá, que ia receber isso, será que eu ia gostar? E a mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, que ele intitulou de Companheiros do Cristo, ele diz assim: reconhecemos-nos na condição de companheiros do Cristo, que anseia agir por nossas mãos, ver com os nossos olhos, abençoar com a nossa voz e amparar com o nosso discernimento, na construção do reino de amor e luz a que fomos trazidos, não só para teorizar e aguardar, mas também para renovar, fazer, elevar e construir. Veja, só aqui nós teríamos um assunto por meia hora, uma hora, para falar justamente sobre, quando ele diz que Jesus anseia agir por nossas mãos, quais são as mãos que eu ofereço para Jesus? A mão que taca pedra, ou a mão que abraça, que acolhe? Quando ele diz abençoar com a nossa voz, qual é a palavra que eu estou usando no meu dia a dia, na minha fala? Será que é a palavra que ele usaria? Porque ele vai nos utilizar para esse trabalho de socorro, de amparo. E o nosso discernimento, ou seja, aquilo que nós já conseguimos compreender a respeito das verdades espirituais, que vão ser necessárias para esse consolo, para esse auxílio. Espírito Bezerra de Menezes. Ele continua a mensagem um pouco longa, mas não vou, agora eu vou apenas na conclusão, né? Porque mas eu trago uma frase interessante, que é a pergunta que Simão Pedro fez para Jesus, diretamente para ele, que eu acho que já passou pela nossa cabeça essa pergunta.
Pedro disse-lhe: e nós, que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Então vejam, aquela cobrança que nós fazemos, às vezes, do mundo espiritual, dos nossos benfeitores, às vezes quando a coisa não acontece com nós, quando nós estamos numa situação de dificuldade. Mas, Senhor, comigo, eu que, né? A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo da fé e clama de imediato: que receberei? E ele conclui a mensagem, depois pode olhar essa mensagem do Espírito Emmanuel, né? Ele diz assim: se deixaste, pois, o Espírito Emmanuel, ele sempre dá uma puxada de orelha na gente, né? Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar. A honra de ajudar. Por isso que muitas vezes nós falamos: te ajudei tanto, como se estivesse cobrando da pessoa, quando na verdade quem ajuda é que tem a honra de servir. A honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. E para finalizar, eu não poderia deixar nesta data, que é já entrando na semana do Natal, uma das mensagens muito linda que está no livro Caminho, Verdade e Vida. É a última mensagem do livro, a número 180, chamada Natal. Eu vou só ler a mensagem para que nós, nessa semana agora que se avizinha, e o nosso próximo encontro já vai ser justamente nas vésperas do Natal, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. O Espírito Emmanuel comenta: as legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com os fariseus orgulhosos, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por dente, olho por olho e dente por dente, encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente.
Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do canto milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nós amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Emmanuel. Em prece, cada um se recolhendo na sua intimidade e manifestando: ó Senhor, Senhor das nossas vidas, benfeitores, amigos, trabalhadores devotados ao bem, nós aqui, Senhor, mais uma vez, nos colocamos para receber as energias amorosas, para receber o bálsamo que cura as dores e a instrução que nos liberta da ignorância. Que possa, Senhor, neste ano que se encerra, que possa, Senhor, neste Natal que se avizinha, que aquele homenageado, o verdadeiro homenageado, o Cristo, o Jesus Cristo das nossas vidas, possa ser, Ele sim, o homenageado verdadeiramente. Permaneças conosco, Senhor, inspirando-nos, protegendo-nos e abençoando, para estarmos contigo, hoje, agora e sempre, que assim seja.